Quinto erro financeiro que os servidores públicos mais cometem: gastar todo o 13º. Servidor, o mês que a gente ganha o 13º é aquele mês em que a gente ganha mais do que a gente gasta. É um baita mês para a gente economizar, para a gente conseguir aumentar em nossas reservas, conseguir fazer um bom uso desse dinheiro, quitar realmente algumas dívidas. Não utilize todo o 10º para quitar dívidas, salvo se tu tenha uma quantidade de dívidas realmente absurda e inegociáveis. Mas se tu consegue renegociar, que nem eu te disse agora há pouquinho, botar elas para parcelar e reparcelar elas e ir pagando aos poucos, não utilize esse teu 13º totalmente para quitar essas dívidas. Bota na ponta do lápis, vê se vale a pena tu quitar essas dívidas, se tu vai ter uma vantagem financeira aí de abatimento de juros, ou se vale mais a pena tu pegar uma parte e realmente investir. Então, a gente precisa pensar no 13º naquela seguinte situação: a gente parte da premissa que a gente precisa gastar menos do que a gente ganha. Normalmente, aí, quando o servidor começa a controlar as finanças, ele vai estipular um percentual para guardar de dinheiro todo mês. Então, daqui a pouco essa pessoa, ela se comprometeu consigo mesma a guardar 5% ou 10% de tudo que ela recebe. Só que isso a pessoa está considerando todos os meses, a remuneração dela, o salário aí, outras verbas que vêm todos os meses para essa pessoa. O 13º, como é uma verba aí que vem a mais, eu te dou essa dica: não considera o 13º, não conta com o 13º. Quando ele vier, ele vai ser um bônus. E aí, pensando nesse bônus, nesse 13º, se tu tem esse compromisso de sempre guardar 10% de tudo que tu ganha, como o 13º é uma verba que veio além, se tu tem essa mentalidade de não considerar, tu tem que guardar muito mais. Então, daqui a pouco, o 13º que veio além, que tu vai poder usufruir dele quase todo, salvo se tu tiver dívidas, tu tem que guardar 30% dele. 40% dele, 50% dele, se for possível. E aí o restante tu pode dar uma aproveitada, tu pode fazer algum outro tipo aí de utilização. É muito importante que tu pense dessa forma. O 13º não é feito para tu usar ele totalmente ele para quitar parcelas aí, quitar dívidas ou gastar todo ele. Tu precisa desse fôlego financeiro. E agora aqui eu me lembrei daqueles contratos aí que as pessoas fazem quando vão comprar um imóvel aí financiado, que normalmente as construtoras ou as imobiliárias te dizem mais ou menos o seguinte: não, servidor, aqui ó, a parcela vai ser essa, vai ser tal parcela, mas todo ano, com o teu 13º, tu dá um reforço para tu ou diminuir a parcela ou diminuir o tempo do teu financiamento. Beleza? Eles usam esse instituto aí do reforço. O que tu vai fazer, servidor? Tu vai dar esse reforço, mas tu vai dar esse reforço para quem? Para ti mesmo. Tu vai pegar o teu 13º e vai dar esse reforço nos teus investimentos. Na tua reserva de futuro, na tua reserva de emergência, na tua reserva de oportunidade, na tua reserva de objetivos. Combinados, então? Vamos seguir. Sexto erro financeiro, servidor, que todos os servidores públicos aí costumam cometer é fazer compras, fazer gastos em excesso, sobretudo em épocas festivas. Esse vídeo está indo ao ar aqui numa época de final de ano, então nós estamos aí numa época em que o servidor costuma gastar muito. E aqui eu venho te dar essa dica: isso é um erro financeiro, servidor. Gastar em excesso é um erro financeiro, sobretudo em época de final de ano, em épocas festivas. Por quê? Porque, servidor, se tu está tentando organizar as tuas finanças, se tu está tentando sair aí das tuas dívidas, realmente prosperar financeiramente, tu não precisa gastar caro com presentes para dar para as pessoas. Tenho certeza que se tu explicar a situação, ou às vezes tu nem precisa explicar a situação, porque as pessoas, elas normalmente costumam escutar o que a gente faz. Isso mesmo, não entendeu errado. As pessoas às vezes não prestam atenção nisso, mas o cérebro, o subconsciente percebe. A gente normalmente escuta o que as pessoas fazem. Às vezes a gente não se dá conta. Eu tenho estimulado propositadamente. Eu parei de escutar o que as pessoas dizem e busco agora escutar o que as pessoas fazem. Realmente observar as atitudes das pessoas. E se essa pessoa que tu quer dar o presente de final de ano, de Páscoa aí, realmente de qualquer outra data comemorativa do ano, se essa pessoa perceber, e ela vai perceber, que tu tá controlando as tuas finanças, tu realmente tá tentando prosperar financeiramente, se tu der um presente não tão caro para ela, ela vai entender, servidor.
Eu tenho certeza disso. E também agora voltando a falar aí daqueles gatilhos mentais, do nosso sistema límbico, as emoções, eu garanto para ti, servidor, que as atitudes durante todo o ano, juntamente com alguns gestos aí no final do ano e algumas palavras, muitas vezes não, a maioria das vezes vale muito mais do que qualquer presente. Então, tu ser uma pessoa boa aí em relação a essa outra pessoa que tu pretendia dar um presente, tu chegar no final do ano, fazer um gesto bonito, escrever aí uma carta, escrever um cartão, ou comprar somente um cartãozinho pequeno aí, dar um abraço nessa pessoa e desejar coisas boas para ela, eu tenho certeza que isso vale muito mais do que tu dar um presente caríssimo para essa pessoa. E se tu tá passando por essa situação, servidor, de reorganizar tuas finanças, dá uma segurada nesse ano, porque eu tenho certeza que esse ano tu não vai poder dar um presente muito bom, mas no ano seguinte ou nos próximos, aí cada vez mais tu vai conseguir dar presentes melhores realmente, se isso te satisfaz, servidor. Beleza? Não estou proibindo de tu dar presentes aí de final de ano, mas realmente pense aí em dar uma lembrancinha, porque o sentido dessas festividades de final de ano, sobretudo, tem esse sentido de confraternização realmente, de união, de amar o próximo realmente, para quem tem mais esse apego na parte religiosa, independente da religião aqui, pode ser cristão, pode ser aquelas pessoas aí que acreditam em Maomé, que tem uma história também muito parecida. Krishna também tem uma história muito parecida com a de Jesus Cristo. Existem várias religiões que comemoram aí o final de ano, realmente, essa questão de passagem de um ciclo para o outro e a confraternização, celebrar a paz, tudo isso. Então eu tenho certeza que a lembrança aí e as atitudes e os gestos valem muito mais do que qualquer presente, servidor. Então, com tudo isso, eu cheguei ao ponto de te dizer que não é para tu gastar em excesso, servidor. Gastar em excesso é um erro financeiro muito cometido e que tu, a partir de agora, não vai mais cometer.